Vamos ver agora a implementação da interface visual para o programa de controle de estoque em loja. A especificação determina que este programa vai precisar de 4 classes visuais. A classe Main Loja, que é a interface principal do programa, e 3 janelas de diálogo que vão se abrir quando a gente precisar incluir livros, CD e DVD. A classe Main Loja é criada, o esboço dela assim que você cria o projeto, e as outras 3 classes de inclusão de itens você vai criar utilizando a opção Add New do Qt Creator. A classe Main Loja deve ter 3 tabelas para apresentar os livros, CDs e DVDs. Então, para isso, a gente acrescentou 3 Qtable Widget. Acima de cada tabela, a gente acrescentou um Keylabel com o título da tabela. Depois, cada tabela com seu Keylabel, elas foram alinhadas verticalmente. E depois, esses 3 alinhamentos verticais vão ser alinhados horizontalmente, alinhando a janela como um todo. Em seguida, a gente tem uma série de propriedades da tabela que vão ser modificadas aqui nesse campo para cada uma das 3 tabelas, livro, CD e DVD. Devem ser para cada uma das tabelas criados os slots que reagem a um duplo clique. Vem aqui na funcionalidade Go to Slot e acrescenta o slot que vai reagir ao sinal Cell Double Clicked, e deve ser criado o menu Arquivo com as opções Ler, Salvar e Sair, e o menu Item com Incluir Livro, Incluir CD e Incluir DVD. A classe Incluir Livro é baseada numa janela de diálogo, tem 3 Keylabels com os nomes dos campos a serem digitados e tem 3 Keyline Edit onde você vai digitar a informação. E os botões de diálogo aqui embaixo, OK e Cancelar, são centralizados. Vai-se na Go to Slot desse botão e acrescenta um slot automático que reage ao sinal Accepted, ou seja, quando eu clico OK. A classe Incluir Livro tem uma função Clear que liga para o conteúdo digitado de uma digitação anterior, um sinal Incluir Livro que é emitido para a janela principal depois que o usuário digitou a informação, e o slot On Button Box Accept que reage ao fato do usuário ter apertado o botão OK. A função Clear limpa o conteúdo dos 3 Line Edit, fixando o texto dele para ser uma string vazia, e o slot On Button Box Accept recupera o conteúdo desses 3 Line Edit nas keystring nome, preço e autor, e passa esses 3 dados como parâmetros do sinal Sign Incluir Livro. Na declaração da classe Main Loja, que é a classe que corresponde à interface principal do programa, o que eu tenho inicialmente são os slots automáticos que foram adicionados pelas ações Go to Slot que eu fiz lá no Qt Designer. Os slots que reagem às ações Ler, Salvar e Sair, Incluir Livro, Incluir CD, Incluir DVD, e os 3 slots que reagem a um clique duplo em cada uma das 3 tabelas. Depois, slots que eu acrescentei manualmente, slot Incluir Livro, Incluir CD, Incluir DVD, que vão ser conectados aos sinais que vêm das janelas de diálogo. Quando o usuário digitar um novo livro e der OK, vai ser emitido um sinal que eu devo conectar a esses slots aqui que eu vou criar e adicionar. Eu criei um objeto do tipo loja. Este aqui vai ter toda a informação do estoque. Criei ponteiros que apontam para as 3 janelas de diálogo que eu vou alocar dinamicamente. Outro ponteiro que aponta para o Keylabel que vai aparecer na barra de status com o total de itens. Depois 3 funções auxiliares. Uma função para reexibir a lista de livros, pegando informação da loja e exibindo na Qtable Widget correspondente, e para exibir CDs e DVDs. Uma função auxiliar que chama essas 3 e outra função auxiliar que reexibe o conteúdo da barra de status. Na implementação da classe Main Loja, eu começo chamando os construtores dos dados membros dessa classe, além dos 2 que já tinham sido inseridos na hora que a classe foi criada pelo Qt Creator. Eu chamo o construtor da classe loja default para criar uma loja vazia. Os ponteiros Incluir Livro, Incluir CD, Incluir DVD eu inicializo com 3 objetos das classes correspondentes alocados dinamicamente e criados tendo this como um pai, e o ponteiro Total Itens eu inicializo como um novo Keylabel inicializado tendo this como parent e com conteúdo inicial 0. Depois eu chamo o construtor
do design da interface. Essa instrução sempre tem de ser a primeira, que faz parte do construtor. Em seguida, vou inserir os keylabels que devem aparecer na barra de status. O primeiro é um keylabel constante, contendo o texto total de itens, 2 pontos. E o segundo é o ponteiro total itens, que é que eu vou alterar o conteúdo cada vez que eu quero que seja modificada a informação a ser exibida. Depois faço as conexões com os sinais que vêm da janela de diálogo, de incluir livro, CD e DVD, com os slots correspondentes na classe Main Loja. Depois vou alterar a cor de fundo dos keylabels de título, que fica em cima da tabela, usando o Set Style Sheet para ser cor cinza claro. Depois vou mexer nos cabeçalhos das 3 tabelas. Na tabela de livro eu começo mudando a cor dele também para cinza claro. Depois mudo o modo de comportamento de redimensionamento das 3 colunas. A primeira coluna estica para ocupar todo o espaço disponível. A segunda e a terceira se ajustam ao conteúdo. Depois modifico o texto do cabeçalho para conter nome, preço e autor. E faço coisas similares na tabela de CD e de DVD. Feito isso, eu chamo a função que reexibe todas as tabelas, vai mostrar o conteúdo inicial do estoque, que deve ser vazio. O destrutor só deleta o QT Designer, depois eu venho os slots. Quando a ação ler é escolhida, eu abro a janela do tipo getOpenFileName da classe QFileDialog. Isso permite que o usuário escolha qual arquivo ele quer ler, e o que foi escolhido retorna nessa keystring FileName. Se o usuário escolheu cancelar, essa string é vazia e eu não faço nada. Se não for vazio, eu vou ler o arquivo correspondente usando o método ler da classe loja, passando como parâmetro o valor escolhido pelo usuário convertido para string padrão. Isso aqui é uma keystring. Esta ler, em caso de erro, ela dá uma exceção. Então eu boto um catch. Caso alguma exceção seja gerada, eu exijo um QMessageBox do tipo critical, dizendo eu rolei o arquivo tal e mais o texto da função virtual what, que é retornada na exceção. Se não houve exceção, vai exibir todas as listas novamente com o arquivo lido. Ação salvar, parecido, só que eu abro uma janela do tipo getSaveFileName, chamo a função salvar da classe loja. Se deu algum erro, abro uma janela para mostrar o texto da exceção. A ação sair chama quit da classe QCoreApplication. A ação inclui um livro, vai exibir a janela de diálogo de inclusão de livros, chamando o anti-unclear para apagar qualquer conteúdo anterior, mesma coisa para CD e DVD. Quando eu dou um double clique na tabela de livro, esta função retorna a linha e a coluna onde aconteceu o clique. A coluna não me interessa, eu nem coloquei o nome do parâmetro aqui, para o QT não ficar dizendo uma mensagem de advertência que esse segundo parâmetro aqui eu não estou utilizando. Só me interessa a linha. Se ela for válida, ou seja, entre maior ou igual que 0 e menor do que o número de livros da loja, aí eu vou exibir uma questão de confirmação, excluir livro, confirma sim ou não. E se o valor retornado for yes, então eu faço x.excluir livro, chamo a função de exclusão da classe loja para livro cujo índice corresponde ao número da linha e reexibo a lista de livro. Mesma coisa quando excluir um CD e um DVD. Quando o slot incluir livro for chamado, é porque o usuário clicou OK na janela de diálogo. E os parâmetros do sinal são nome, preço e autor. Eu vou criar um livro provisório cujo nome, preço e autor sejam iguais aos parâmetros, fazendo as devidas conversões. Se algum dos parâmetros for inválido, o construtor da classe livre vai criar um parâmetro vazio. Se nenhum dos parâmetros for inválido, eu incluo o livro na loja e reexibo a lista de livro. Caso contrário, mensagem de erro. Mesma coisa para incluir CD e incluir DVD. A função que reexibe a lista de livro. Eu recupero o número de itens, que é igual ao valor retornado pela função getNumLivro da loja. Limpo o conteúdo atual da tabela, não os cabeçalhos, só os itens propriamente dito. E fixo o novo número de linhas da tabela, que é igual ao número de itens atuais. Para cada um desses itens, eu vou consultar qual é o livro correspondente na loja, o iésimo livro, e armazenar nessa variável temporária L. Aí vou fixar o conteúdo da coluna 0 como sendo o nome do livro.
coluna 1, o número correspondente ao preço, em formato sempre com 2 casas decimais, e a coluna 10, o autor do livro. Os alinhamentos desses quelegos é de acordo com a especificação. O da primeira coluna é alinhado à esquerda, o da segunda coluna alinhado à direita e o da terceira coluna alinhado à esquerda. Modifiquei a tabela de livros, reexibo o status para que a quantidade total de itens seja exibida corretamente. Mesma coisa para exibir lista CD e exibir lista DVD. A função que exibe listas chama essas 3 funções anteriores e a função que exibe status vai pegar o total de itens da loja, que é a soma de livro, CD e DVD, isso dá um inteiro, e eu altero o conteúdo do QLabel Total Items usando a função setNum.